Agnes Heller, a importante filósofa e antropóloga húngara que reside na Austrália, né? No seu livro Sociologia da Vida Cotidiana, faz importantes considerações sobre o ser humano particular e o ser humano genérico, né? Todos nós incorporamos dialeticamente em nosso ser, né, a condição de um ser humano particular ligado à sua cotidianidade, ligado à sua particularidade, né, e a condição de ser humano genérico, que não se remete especificamente à particularidade, mas que se remete à humanidade como um todo. Quer dizer, incorpora as objetivações da humanidade como um todo, né? E que corresponde, basicamente, né, ao que ela entende como um indivíduo, né? O ser humano genérico é o ser humano individual, que é diferente do ser humano particular, né? O ser humano particular está ligado ao seu cotidiano, né? Está ligado aos usos, aos úteis, à linguagem, né? E às objetivações que ela chama de objetivações em si, né? Que são as objetivações da esfera da vida cotidiana, né? O ser humano genérico, basicamente, é o ser humano individual, é o indivíduo, né? E o indivíduo, o ser humano genérico, não se subordina e não se remete, né, às objetivações da vida cotidiana de sua particularidade. Ele é um ser humano particular, né? Mas ele superou a particularidade. Ou seja, ele superou a condição de um ser humano particular, né? E se constituiu, enquanto indivíduo, como um ser humano genérico. O ser humano genérico já não se remete simplesmente às objetivações da vida cotidiana, às objetivações em si, né? As objetivações da linguagem, da cultura, dos usos, dos úteis. O ser humano particular, o indivíduo, se remete às objetivações para si, né? Ou seja, as objetivações que se dão não na esfera da cotidianidade do ser humano, mas que se dão na esfera da genericidade humana, na esfera extracotidiana da genericidade humana, né? Essa esfera, fundamentalmente, constitui-se pela arte, pela cultura universal, né? Pela política, pela literatura, né? Pela filosofia, né? Que são todas elas objetivações para si, né? E não as objetivações em si da vida cotidiana, né? Então, genericidade humana, fundamentalmente individualidade, e se remete às objetivações em si da humanidade, ou seja, se remete às objetivações da humanidade como um todo, né? Durante toda a sua história, né? Ser humano particular, né? A particularidade da vida cotidiana, basicamente constituída e direcionada pelas objetivações em si, né? As objetivações em si da esfera cotidiana da vida, né? Os usos, os úteis, a linguagem e as demais objetivações em si da vida cotidiana, né? O ser humano genérico e o indivíduo não se direciona à cotidianidade simplesmente. Ainda que ele vivencie a cotidianidade, ele supera a cotidianidade na esfera extracotidiana da humanidade, né? A esfera extracotidiana das objetivações para si, né? É muito importante
nós entendermos, então, que existe o ser humano particular e o ser humano genérico, né? E que o ser humano genérico diz respeito às objetivações e à humanidade como um todo, né? Ele se remete à humanidade como um todo. Ele vivencia o cotidiano, transcende o cotidiano e se referencia às objetivações em si da esfera da vida extracotidiana. O indivíduo e o particular se remetem à esfera da vida cotidiana e às objetivações em si da vida cotidiana, né? Então, qualquer ciência humana, na verdade, qualquer ciência, né, usufruiria muito se pudesse entender essa dualidade da condição humana, né? Dualidade que se complementa, que não se nega, né? Mas que é imensamente prejudicada quando nós somos aprisionados na esfera da cotidianidade, na esfera da particularidade, e não conseguimos transcender a esfera da cotidianidade e atingir a esfera do extracotidiano, das objetivações para si da humanidade como um todo, né? Quer dizer, o ser humano genérico, ele se percebe, além de se perceber como um indivíduo, como um particular cotidiano, né? Ele se percebe como um ser humano genérico, né? E ele se direciona à humanidade como um todo. A humanidade como um todo e todos os seres humanos são um interesse dele, porque ele se remete à humanidade em essência, à humanidade como um todo. A humanidade não como uma humanidade fragmentada em esferas cotidianas, né? Mas a humanidade como uma entidade genérica, né? A humanidade como todas as objetivações que a humanidade produziu e produz ainda hoje. Aquilo é dele, né? Tudo que a humanidade produziu, tudo que a humanidade objetivou é dele, como é de todos os seres humanos, na medida em que todos os seres humanos vivenciam a condição da sua cotidianidade, da sua particularidade e a condição da sua genericidade humana, né? Quer dizer, então é importante entender, todos os seres humanos são seres humanos particulares e genéricos. E como seres humanos genéricos, todos eles têm direito a tudo que a humanidade produziu como objetivação da essência humana, segundo a perspectiva da Agnes Herz.